30 no topo da montanha com Cristo. Render-se à totalidade. E aí, meu povinho, como é que vocês estão? Ai, caiu a minha caneta. Tá cheio de caneta dentro do meu livro. Ontem eu fiquei de fazer uma live para vocês de cura. Na verdade, para ensinar como a gente faz para mudar a forma como os outros nos tratam, né? Para as pessoas que são importantes pra gente, como é que a gente vai fazer para mudar comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? Porque como nós sabemos... Bom dia, povo. Nós somos o mesmo ser. Sendo o mesmo ser, a gente nunca vai interferir no outro, porque nós somos o mesmo, tá? Tem um negócio dentro do meu olho, deixa eu só vir aqui do ladinho pra tentar tirar. Vamos ver se eu consigo. Acho que saiu, vamos ver. Ai, então é isso. Hoje é render-se à totalidade. Gente, que coisa mais boa ter vocês aqui. Nós já chegamos dia 30, nós temos mais 10 dias para finalizar o topo da montanha e tem sido maravilhoso. Eu vou ver de novo com a espiritualidade como é que tá reverberando esse nosso trabalho, tá? Até então, há uns 2 fins de semana, eles disseram que estava sendo orientado pelo Conselho Kármico e que já estava reverberando. Agora já estamos em 30 dias. Eu quero ver como é que tá na espiritualidade a reverberação desse trabalho, porque ele é feito aqui com vocês, tá? Mas ele também é feito em um nível extra. Eu vou só passar um creme na mão. Ele também é feito no astral, é o mesmo trabalho, tá? Os meus vídeos são que meus do Hélio Couto, lembra que ele diz? Vocês sabem que ele diz, né? Que os vídeos dele passam aqui, mas passam no astral também. Os meus também são assim. Então, quero ver como é que tá reverberando o nosso trabalho aqui, como é que tá reverberando outra dimensão. Para nós termos uma ideia. Sonhei com a espiritualidade fazendo orientação hoje. Bom dia, glória a Deus. Bom dia, bom dia. Sim, eles ficam o tempo todo protegendo a gente. Bastante gente me pediu da pirâmide, acho que a gente já pode fazer agora uma pirâmide de proteção, tá? A gente pode fazer 2 pirâmides, uma de proteção de todos nós, aqui enquanto egrégora, e uma que você faz para você. Eu faço para cada um de vocês, tá? Então, vamos fazer uma pirâmide de novo pra gente tirar dúvida. Teve muita pergunta sobre isso, até no grupo teve bastante pergunta. Você tem que visualizar a pirâmide, tá? Visualizar o teu poder mental. Ele tem poder de manifestação instantâneo e de plasmar instantaneamente tudo aquilo que você quer. Como o professor Hélio Couto sempre disse, o único pensamento cria a realidade, manifesta a realidade, né? E passa a ser criação. Vocês entendem a sutileza e tudo que tem por trás de cada palavra de Jesus nesse topo da montanha? Porque ele fala sobre isso, como é que a gente cria a realidade, como é que a gente vai criar o novo. Porque até então a gente manifesta. E ele fala como a gente cria, que é a partir da totalidade. Então a gente uniu a fenda entre mente e coração e agora a gente está unindo o ser divino ao ser da forma, para nos tornarmos o ser elevado da forma. E é esse ser e tudo que ele pensa e sente que cria a realidade. E isso acontece cada vez, a cada segundo do nosso dia que a gente opta pelo novo. Em vez de optar pelo ser separado, a gente opta pelo novo, tá?
Vamos lá então, tá? Ó, você tem que visualizar a pirâmide em cada pulso que você dá. Isso aqui se chama pulso magnético, tá? É um pulso magnético. A gente tá movimentando a energia e plasmando. Plasmando é como se a gente fosse uma impressora 3D que a gente tá construindo uma pirâmide, tá? Então, vamos lá, ó. Alfa, beta, gama, delta e epsilon, tá? A gente fez os 4 cantos da pirâmide, aí a gente imagina, a gente visualiza, não é uma imaginação, a gente vê porque a gente tá plasmando. Então, a gente visualiza a base quadrada, vamos fazer uma pirâmide de base quadrada, tá? Dá pra fazer outros tipos de pirâmide. Visualiza a tradicional de base quadrada, pode chumbar, reforçar a base da pirâmide. E aí, geralmente, eu coloco uma cruz de prata no topo e eu espelho a minha pirâmide. Por exemplo, se eu faço aqui em casa, ó, alfa, beta, gama, delta, epsilon, colocando uma cruz de prata no topo, preenchendo as laterais da pirâmide com espelhos para tornar irrastreável, invisível, chumbando a base da pirâmide, fortificando a base da pirâmide, preenchendo com luz de proteção de Miguel. Aí você visualiza Miguel com a espada tocando na pirâmide, preenchendo com a luz de proteção, tanto a tua quanto a da tua casa. E o que mais você precisa, por exemplo, se você precisa transmutação, você precisa transmutar a tua forma de sentir, as energias, está muito pesada, pede para Saint-Germain trazer a luz violeta, um canhão de luz violeta ou chama violeta. Se você precisa de mais amor, a luz rosa clarinha. Se você precisa de mais energia, uma luz laranja. Se você precisa de cura em todos os sentidos, a luz verde de Rafael. Eu visualizo todas essas. Você pode fazer nos seus filhos também, antes de eles saírem de casa, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Fazendo uma pirâmide de proteção ao redor do meu filho, para que onde quer que ele vá, ele esteja protegido. Miguel, eu te peço, preencha com a luz azul da proteção, que meu filho vá protegido pro dia. Faço nas meninas também. Agora eu tô fazendo, né, direto. Desde que me foi pedido para fazer, eu tô fazendo. Mas o perigo sou eu mesma. Vocês não entendem. Perigo sou eu. Eu sou um perigo. Eu sou um perigo para mim mesma, eu sou um perigo para a divindade, eu sou um perigo para a espiritualidade. Eu sou um perigo. Né? De todas as formas, em todas as dimensões, eu sou um perigo. Eu sou um perigo pelo tamanho do poder que eu tenho e não ter tanta consciência assim do poder que eu tenho. Eu sou um perigo porque eu sou ingênua. Então, eu acabo, eu mesmo, colocando dentro de mim essas energias para transmutar. Enfim, né? Eu sinto amor incondicional o tempo todo e isso é usado pelos que tentam impedir o trabalho. Então, eu dou muito trabalho para os meus guarda-costas, para os meus protetores, né? Então, eu sou um perigo. Perigo. Por enquanto, eu sou um perigo. Em todos os sentidos. Né, gente? Então, vamos lá. Mas eu me sinto muito bem o tempo todo. O tempo todo. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto amada, eu me sinto protegida. Eu sinto aquela alegria sobre-humana que o professor Hélio Couto fala, sabe? Independentemente do que o mundo se apresente, das coisas mais difíceis que o mundo possa apresentar, ainda assim, de toda a dor, de toda a violência, de toda a tristeza, tanto com conhecidos quanto com desconhecidos do meu eu humano, eu sinto a dor humana e toda ela, né? A gente sente essa dor. Ainda mais a gente que é muito compartilhado, a gente sente essa dor, né? E seria bem injusto se Deus fizesse a gente sentir essa dor sem poder fazer nada para ajudar.
Então foi isso que eu pedi desde o começo, já que eu sinto o sentir do meu irmão, a dor do meu irmão, que eu possa curar, que eu possa ajudar, que eu possa fazer alguma coisa com isso, porque não tem sentido eu sentir a dor do meu irmão e eu não ter ferramentas, conhecimento ou possibilidades de ajudar, né? Então eu confio nos seres que estão comigo, na divindade que me guia e me auxilia. Eu confio em mim mesmo como filha de Deus encarnada, né? Você tem que confiar em você mesmo como filho de Deus encarnado. E o que você ainda não sabe, o que você ainda não lembra, autorizar a divindade, a espiritualidade, os seres de luz a te ajudar. Tem uma orientação que o professor Hélio Couto diz que você pode fazer quando você dorme, é que eu autorizo os seres de luz a alinharem os meus 7 chakras e meus 7 corpos. Aí você pode dormir e vai vir uma falange de luz a alinhar os teus 7 corpos, os teus 7 chakras. Se você é terapeuta, sabe fazer isso, você pode fazer. Mas às vezes a gente mesmo, como terapeuta, a gente tá tão ruim de tanto que a gente recebe e a gente não sabe o que fazer com isso. E eu ensino isso no meu curso, tá? Por exemplo, que nem eu falei pra vocês, eu dava palestra, eu ensinava a curar como eu fazia, e teve pessoas que fizeram isso e ficaram com a dor do coleguinha. Isso também prova o quanto a gente é compartilhado, né? Você pode curar, mas também você pode ficar com o problema do coleguinha. Por que que isso acontece? E isso acontece com todos os médicos, com todos os terapeutas e com todas as pessoas, tá bom? Quando você ouve um problema de alguém, ou quando você percebe, ou quando você vê alguma coisa, você, mesmo inconsciente, você fica com o problema da pessoa. Tem que olhar essa vista, gente. Vocês querem ver, eu vou mostrar pra vocês depois. É lindo. E vocês podem o tempo todo entender que como a gente é um ser em união, por enquanto, até ser um ser na unicidade, a gente é um ser na união. Tá? Vocês entendem a diferença dessas duas palavras? Do que eu tô querendo dizer? Nós somos um ser em união. Quando nós, enquanto nos sentimos separados, nos unimos. Nós somos um ser da unicidade, quando nós sabemos que somos o mesmo. Né? Só subdividido em filetinhos de luz, que nem aquele exemplo que eu dei da barra de chocolate raladinha, né? Nós somos o raladinho da barra de chocolate de Deus. O chocolate é raladinho. Assim que ele quiser, ele derrete todo mundo e unifica. E tinha essa previsão, né? Até tô vendo esse negócio do evento de Maria, que vai ter no dia 31, às 6h21, que Maria vai descer com 7 dessas 9 falanges para nos trazer, para parar o tempo, né? Para dar uma... Eu acho que ela vem dar uma carga de pulsão de centelha, que nem eu falo, né? Ela vem preencher os nossos corações em amor para que a gente expanda a nossa consciência. Você vai dizer, mas expandir a consciência não é expandir com conhecimentos do mundo? Não, gente, expandir a consciência é expandir em amor. O que eu falei para vocês que é a única coisa que encurta o cabo? Só tem uma coisa que encurta o cabo entre nós aqui e a nossa centelha. É amor incondicional. Né? Jesus não falou com essas palavras, o professor Hélio Couto não diz encurta o cabo, né? Não fala com essas palavras. Eu falo de uma forma bem prática mesmo para ver se tu entende. A única coisa que encurta a distância entre você e você em luz pura, em estado de centelha, em estado de Adão, em estado de Cristos, é amor incondicional. Por isso que Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Porque se a gente só cumprisse essa regra, a gente encurtaria o cabo em nível hard e estava em casa. Bem rapidinho. Entende? É isso que eu quero dizer pra vocês. Só tem uma coisa que fazer, isso é amor incondicional. É a consciência crística, por isso que eu digo que não existem 2 caminhos. É que caminhos, a minha irmã me explicou uma coisa que ela entende caminho diferente, né? Eu entendo caminho como
Ela entende caminho como vários lugares que levam para o mesmo lugar. Eu entendo o caminho como Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho para chegar a Deus é a cristificação. Eu entendo o caminho não como meios de chegar, né? Mas não existe outro meio de chegar, só existe um, é a consciência crística. Não existe outro meio de chegar a Deus. Não existe. Você pode fazer caridade, você deve fazer, inclusive, você pode ajudar os irmãos, você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer um monte de coisa. Mas você nunca vai chegar a Deus enquanto você vê Ele como separado de você. Quando você não vê que você é o Cristo. Só vai chegar a Deus realmente, a voltar para casa, pela consciência crística. Não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho. Posso fazer algo dia 31, estão ensinando em tomar água 18 e 20. Adorei, encurta o cabo. É isso aí, Cami. É uma forma bem didática de falar. Eu sou muito didática, sou uma ótima professora, gente. Sou uma ótima. Meus corretores, as pessoas formadas por mim, estão aí até hoje arrasando. E eles sabem fazer contrato, porque 99% dos corretores não sabem fazer contrato. Imagina entender contrato, imagina, né? Não entendem de legislação, não entendem de prefeitura, não entendem de ler um documento de imóvel, não entende de regularização de imóvel, não entende de inventário, não entende nem quando é noite, quando é dia, que é tipo, manda pro jurídico, né? Que não entendem nada. Não sabem nem localizar um imóvel em construção dentro de um prédio, porque não sabe ler uma planta, né? E eu ensinava isso para meus alunos, levava eles nas obras. Vamos sujar esses pés de cimento. Porque eu acho que tu tem que ter o conhecimento de tudo, se é um negócio que tu faz. Eu não estaria aqui dando aula para vocês de consciência crística, gente, se eu não soubesse como é que é isso, como é que faz isso, o que que é isso, se eu não vivesse isso, entendeu? Se eu tivesse lido num livro isso, eu não estaria ensinando. Mas foi bom que eu vivi e que está escrito também num livro isso, e em 2 livros, né? Em 3, na Bíblia, no Curso de Milagres, no Curso de Amor, entre outros. Olha, outra caneta caindo. Olha só quantas canetas caíram só de dentro do meu livro hoje. E tem mais, ó. Ó, tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Ai, ai, tá. Entende? Se eu não tivesse vivido isso, se eu não tivesse experimentado... Aí depois eu vivi tudo isso, aí eu experimentei tudo isso, aí eu vivi tudo isso, aí eu comecei a duvidar, porque era um negócio muito grande. Porque até então, que você não chegou lá, que você quer chegar, que você tá buscando, né? Que nem quando você começa a entrar na vida adulta, aí você começa a querer trabalhar, você começa a querer um carro. Aí você compra o carro, aí depois você começa a querer um apartamento, aí você compra o apartamento. Aí depois você começa a querer, por exemplo, se você tem o próprio negócio, aumentar o negócio, deixar mais maior, mais bonito, né? Aquela coisa toda. Eu primeiro fui no negócio, depois fui fazer o resto. Você fica querendo fazer mais um curso, sabe? Você fica, né, sempre buscando. Só que quando você chega lá e você chegou e você viu que o negócio é muito grande, sabe? Dá um nervoso, né? Você fica duvidando de você, porque você queria muito chegar e você chegou. E agora, é que nem quando você se forma na faculdade e não trabalha na área, por exemplo, né? Você é advogado, se formou em direito, fez a OAB, e nunca trabalhou na área, trabalhou em outra coisa ou nunca trabalhou, que acontece com muita gente, infelizmente. O que eu vou fazer agora? Como assim que eu vou botar um escritório? Quem vai me procurar? Como é que vai ser minha vida agora? Entende? Então, tu chega lá e tu vê, meu Deus, e agora? Entende? E eu cheguei lá e só que a diferença de chegar lá na consciência crítica é que tu recebe orientação, recebe conhecimento, tu recebe tudo. E aí eu vou fazendo, né? Vou fazendo. E quando eu vejo, meu Deus, quando eu olho assim, a proporção do que vai se tornar o trabalho, do que vai se abrindo, do que vai se tornando, a gente fica meio apavorada, né? Aí vem outras pessoas para certificar, porque Jesus mesmo disse que sempre que ele vier, ele vai ter 2 ou mais testemunhas, ele vai ter outras testemunhas.
sempre que ele se manifestar na Terra. Então ninguém vai dizer, eu sei porque eu sei sozinho, eu recebi sozinho e é assim. Não existe, né? Se for Jesus o Cristo, ele vai trazer as testemunhas daquilo. Porque ele falou que ia ser assim. Justamente para não ter engano. Porque a gente tem o animismo, porque a gente tem espíritos querendo passar por isso, por aquilo, né? E como é que a gente vai saber se é da divindade, se é benevolente, se é da espiritualidade, né? Que o professor Hélio Couto sempre diz. Primeiro, pelo resultado, tem que ser um resultado bom de amor. Então, tipo assim, se vier um espírito de branco, que nem apareceu para Hitler, dizendo que ele ia ter que separar as pessoas e fazer uma guerra, tu vê que isso aí não é um resultado bom de amor, não é? Então, precisava essa simples orientação, talvez. Entende? A pessoa não consegue enxergar. Tem que ser um resultado de amor bom para todos os envolvidos, tá? Outra coisa que precisa ter é tem que ser trabalho que vá ajudar as pessoas, vá ajudar todos os envolvidos, né? Que nem na guerra, uns iam ser prejudicados, uns, teoricamente, iam ser favorecidos, né? Ninguém foi favorecido. Mas ia ter uns favorecidos, outros não. Então vem da separação. Então não é de Deus. Deus não tem um filho, Deus não tem 2 filhos, ele só tem um. E somos todos nós. Então ele não vai gostar mais da Anne, menos da Vera, da Luísa, da não sei quem. Vou pedir para ele ficar do meu lado na guerra, né? Ali Arjuna no Bhagavad Gita é outra história, tá? Ali ele tá falando do processo de iluminação. Ele não tá falando de uma guerra física, tá? Ele tá falando do processo de iluminação, para quem estuda mais essas literaturas orientais. A gente pode falar um dia sobre Bhagavad Gita. Eu li aos 17 anos, quando comecei a fazer filosofia. E eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não sabia o que era. É tão legal, gente, quando a gente desperta e a gente pode ler livros espirituais, que nem da Helena Blavatsky, os livros gnósticos, a própria Bíblia, o próprio curso de amor, o próprio curso em milagres. Sabe que a gente pode ler esses livros e saber que a gente vive isso, que isso é real, que isso existe. Sabe? É muito legal isso. A gente viver isso. Saber que existe, que é real. Porque existem muitos livros espirituais, né? Que todos falam de um caminho, mas a gente não ouve. Só aquele que escreveu chegou lá, né? E aí a gente não tem a mesma consciência dele, a gente não tem nem capacidade para entender o que ele diz. Esse é um problema, isso que o Hélio Couto diz. Tá bem claro que Joel Goldsmith tá falando, não tá? Por que entendem isso? Tá bem claro que Jesus falou, não tá? Por que entendem isso? Aí ele diz, porque a consciência de quem escreveu não é a mesma de quem tá lendo. A gente sempre tem que levar esse ponto referencial. Isso o historiador faz bem. O bom historiador, né? O bom historiador entende que quem selecionou a fonte, quem escolheu o texto, tinha interesses naquilo, né? Por exemplo, eu nunca vou escrever uma história a partir só da política. Eu nunca vou escrever uma história a partir só da economia. Eu nunca vou escrever a história a partir só da literatura da época, né? Eu, Ana, sei num ponto de interrogação, eu vou precisar de todas as fontes, inclusive se tiver pessoas que possam dar depoimentos sobre a época, eu pegaria até os depoimentos, pegaria fotografia, pegaria jornais, pegaria revistas, pegaria literatura, pegaria música, pegaria a política, pegaria a economia, pegaria a legislação, pegaria tudo, que foi o que eu fiz no meu trabalho de mestrado, entende? Então eu fiz eu peguei todas as fontes, porque se você deixa uma de fora, se você seleciona e deixa uma fonte de fora, você vai estar errado. E mesmo pegando todas, você vai estar errado, vou te dizer, ainda assim.
Tanto é que tem revistas historiográficas que estão reescrevendo a história, né? Quantas tem? Quem assiste esses canais Story Channel, entre outros, né? Quantos a gente vê de história sendo reescrita? Ah, mas não foi bem assim que foi a queda da Bastilha. Ah, mas não foi assim a Revolução Francesa. Ah, mas não foi assim tal coisa. Por quê? Porque eles descobrem novas fontes. Não é que a história mudou. É que mudou quem lê a história e quem conta a história. Que nem a história de Akhenaton. Né? O professor Hélio Couto fala disso. Talvez seja um trabalho que eu tenho que fazer mais pro futuro. Talvez alguém venha fazer esse trabalho, né? Talvez quando eu me aposentar eu vou lá pro Egito escrever a história de Akhenaton a partir do que é realmente, né? Do que ele realmente está falando. O Deus Sol, ele não está falando do Sol, ele está falando da divindade, de tudo que é o Deus único, né? Foi o único faraó monoteísta do Egito, Akhenaton. Então, talvez tenha que reescrever a história de Akhenaton, porque a gente vê na história de Akhenaton assim, ó. Lá, quando a gente tem 17 anos, a gente vê Egito e Mesopotâmia. Mas assim, ó, num semestre, tudo isso. Né? História do Brasil, a gente tem 2 anos de história do Brasil. Então, só para vocês entenderem, né? As guerras, a gente tem 2 anos. Entre outros, né? São 2 anos. São 4 disciplinas, então são 2 anos. Né? E uma precisa anteceder a outra. Mas vamos usar a aula de hoje, tá? Ela veio um pito essa noite sobre as meditações para eu me entregar mais na meditação. Me pediram isso aí. A gente leva pito, vocês acham o quê? Vocês estão aqui passeando? Levem a sério o trabalho em vocês. Porque vocês trabalham para Deus. Vocês trabalham para o Mestre. Então, levem a sério, tá? Levem bem a sério o trabalho. E levar bem a sério é render-se. Vamos lá, render-se à totalidade. Olha só, inclusive é o nosso tema de hoje. Aquilo que é mantido em comum é compartilhado. E é uma representação característica do todo. Assim como simples frações podem somar-se para alcançar a totalidade, uma vez que um denominador comum seja encontrado, ou seja, nós mesmos, teu próprio fracionamento pode render-se à totalidade por meio do denominador comum do ser. Um denominador comum é simplesmente aquilo que se rende à totalidade. Essa rendição é o processo natural. Render-se é desistir, entregar-se, mas também produzir e dar fruto. Anotem isso. Quem vai fazer o post de hoje? Um denominador comum é simplesmente aquilo que se rende à totalidade. Essa rendição é um processo natural. Render-se é desistir, entregar-se, mas também produzir e dar fruto. Eu sou bem o exemplo vivo disso. Eu sou rendida, entregue, mas produzo e dou fruto. Entende? Por isso que eu digo que a vida exemplar é que a gente tem uma ideia de vida exemplar como aquela perfeição do ídolo que a gente fez. Mas eu sou uma vida exemplar na minha humanidade e divindade interconectada, interligada, em intersecção e atravessamento. Eu sou isso, entende? Eu sou o ser elevado da forma, um ser humano com uma consciência divina universal aberta, com a conexão aberta, totalmente aberta com o ser divino. Eu sou uma vida exemplar e eu vou vir a ser perfeita, mas eu já sou a vida exemplar do que é essa vida, que é um ser humano com uma vida, um ser humano nem mais nem menos, com a conexão aberta com o ser divino, com a facilidade de enxergar, de sentir e de tocar com o toque de Jesus. É isso. O toque de Jesus é o toque de quem? Do Pai. Eu sou um exemplo. E eu quero que tu venha ser esse exemplo. É esse o nosso objetivo.
Os dois níveis de... E isso precisa render-se, que é desistir, entregar-se. E produzir e dar fruto. Tipo, não é... Por isso que eu disse, não existe esse negócio de um iluminado ficar lá sentado meditando e flutuando e não sei o que, Jesus amado. Claro que isso deve ter acontecido porque naquele tempo, espaço, naquele momento, para as pessoas acreditarem, como as pessoas são muito materialistas, quando elas veem alguém que vai além da matéria, aí elas acreditam, entende? Que nem no tempo de Jesus era necessário fazer curas físicas, né? Desobsessões, que era o que fazia, expulsando os demônios, né? Então era necessário ele fazer aquilo lá, para que as pessoas olhassem aquilo e vissem, meu Deus, ele é diferente de nós, porque ele tem algum poder que a gente não tem, né? E vissem a divindade nele através da diferença. Mas naquele momento precisava ser assim. Hoje, o que eu venho te dizer é que tu é igual a mim e a ele. E ele dizia isso, o Deus só tem um filho e você é meu irmão. Então, o que ele quis dizer com isso? É tão difícil de entender, porque não entra na cabeça, né? Eu sou o único filho de Deus e tu é meu irmão. O que isso quer dizer? Se eu sou o único filho e tu é meu irmão, quer dizer o quê? Que nós somos o mesmo. Porque se Deus não tem dois filhos. Entende? Bom, vamos lá. Os dois níveis de experiência de que falamos poderiam ser vistos como o processo semelhante à matéria, através da qual o denominador comum é encontrado. Por si só, o denominador comum não é o todo, mas em combinação é o todo. Para que um denominador comum seja encontrado, mais de que um elemento, fração, parte, variável, deve existir. O propósito de encontrar um denominador comum é traduzir aquilo que é mais de um em um só. Um pressuposto de totalidade é, entre aspas, comum em todos os denominadores, tá? Ó, um pressuposto de totalidade, então, em um encontra-se o todo. É aquilo que diz também nas leis herméticas, assim como é embaixo, é em cima. Para que o denominador... Tá, aqui já foi. Um denominador comum, um denominador é uma entidade a qual se deu nome. Denominador é dar nome. No início, entre aspas, foi dado nome a expressões separadas do todo. Essa atribuição de nome era um ato de criação, que simplesmente afirmava a existência daquilo ao qual se dava nome ou era denominado. Existência e totalidade são o mesmo. Por isso, tua existência, a existência do ser, letra maiúscula, é ou pode ser um denominador comum da totalidade. Anota aí. Por isso, a tua existência, a existência do ser, é ou pode ser um denominador comum da totalidade. Você mesmo é um denominador comum de tudo. Em nosso ato de dizer que isso é assim, damos nome ao ser, com letra maiúscula, ou o denominamos, com letra maiúscula, como aquilo que é comum à totalidade. Ainda que inúmeras variações estejam disponíveis, o fator comum também sempre está disponível. Dessa maneira, não importando quão fracionados sejam seres separados, o fator comum e a totalidade sempre existem e sempre existiram. A totalidade não pode ser alcançada sem união, e por isso a injunção comumente conhecida diz: onde dois ou mais estiverem reunidos. Que Jesus colocou entre aspas, porque ele tirou da Bíblia, né? Das próprias palavras dele. Onde dois ou mais estiverem reunidos. Lá ele está, né? Se pensasses nisso em termos de Deus, entre aspas, ou estado de totalidade, entre aspas, ou existência, entre aspas, separando-se em mais de um,
para conhecer a si mesmo, verias que conhecer o conhecido, que conhecedor e conhecido são um só. Verias que 2 ou mais são necessários para que o conhecimento ocorra. É aquilo que eu sempre disse. Olhar para dentro até despertar a consciência crística é sentar em meditação sozinho e auto-perceber-se e autocurar-se. Perdão, entrega, cura de traumas, manifestação de alegria, ajudar o próximo para receber hormônios do bem-estar, entende? Tudo aquilo que eu ensino. Quando você acessa e desperta a consciência crística, olhar para dentro é o quê? Eu e meu irmão. Porque tudo é dentro. Por isso que eu ouço tudo que vocês dizem. Por isso que eu ouço o que cada um vem me trazer. Por isso que eu recebo da divindade. Por isso que eu falo contigo como se eu fosse tu mesmo, com autoridade de ser tu mesmo. Entende? Eu te mando porque eu sei que tu é eu. Entende? Aquilo que a minha amiga diz que parece narcisismo, né? Porque não, é zero egoísmo. Porque não é... Não, eu não sou um indivíduo, eu sou você. E eu e você somos o Pai. Se você vê Ana Long como separada, você vai julgar. Se você vê o seu paciente, o seu marido, o seu ex-marido, o seu filho, qualquer pessoa como separado, você vai julgar. Por isso que eu digo que o não julgamento é uma coisa natural. Ele acontece naturalmente quando eu sei que eu sou você. Se eu sei que eu sou a Maria, e eu tô conversando com a Maria, como é que eu vou julgar a Maria? Se é o mesmo ser. Eu vou dizer, olha, tem alguma coisa errada comigo, que Maria tá me xingando e sou eu mesmo me xingando. Então, por que eu estou me xingando? Ah, eu estou me xingando porque isso é o que eu acredito que tem dentro de mim. Ok, eu me perdoo por ser a Ana e me sentir assim, assim, assada. Eu me perdoo por ser a Maria e me tratar assim, assim, assada. Eu me perdoo por pensar e sentir tudo isso de mim. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação. Deu para sacar? Deu para entender o que eu estou dizendo? Os trabalhos, as técnicas terapêuticas, tudo que você usa, dá para usar a partir da unicidade, tá? Única condição, amor incondicional, saber que você é o seu irmão. Que o problema do seu irmão não é dele, é seu. E a primeira coisa que eu vou lá no Centro Espírita, é isso que eu preciso, é isso que eu tô tentando intercalar. Ana, porque você vai no Centro Espírita também? Vou lá para aplicar reiki. Mas por que você faz isso? Porque eu preciso, tem uma coisa que eu ainda preciso fazer. Entende? Tem uma coisa que eu ainda preciso decantar, eu preciso... lembra que eu digo que tem coisas que eu deixo em stand-by? Que eu ainda não sei como agir, como pensar, como sentir? Tá, então isso é uma coisa que eu ainda preciso sentir. Por exemplo, eles dizem assim, Ana, você precisa... dizer que o que é seu, o que não é seu, não é seu. Como que eu faço isso? Se eu sei que tudo é meu, que todos são eu. Eu simplesmente não consigo fazer um negócio desses, entendeu? Mas quando Jesus me pediu para me proteger, porque ele disse que tem forças trevosas tentando interferir na nossa comunicação, eu imediatamente cumpri a ordem. Eu fiz o pedido, entende? Mesmo eu sabendo que eu e o ser trevoso somos o mesmo. Eu deixo eles por aí me ouvindo. Como é que eu vou impedir um filho de Deus de me ouvir, de se aproximar? Só que isso estava atrapalhando a comunicação. Por causa do grau de luz do mestre.
né? Da verticalização. Então é um negócio que ainda tá em stand-by para mim. Por enquanto eu vou fazer o que me foi orientado para fazer, até que eu saiba o que fazer com isso. Mas você entende o que eu quero dizer? Então eu não sei tudo, de tudo. Eu sei o que eu vou recebendo. E eu não sei o que fazer em todas as situações. Mas eu tô bem sempre em todas as situações. Eu tô feliz sempre em todas as situações. Eu tô bem sempre em todas as situações, né? Mas tem coisas que eu ainda não sei como agir, como reagir, como fazer. Eu vou deixar assim em stand-by até que eu receba a unção disso. Porque eu sei que no mundo, e todo mundo que trabalha, por exemplo, com o espiritismo, diz, ó, o que é teu, o que não é teu, não é teu, e faz a limpeza anímica. Por exemplo, um médium, né, que é esses médiums de incorporação. E aí ele acessa a memória triste de alguém, ou de algum mago negro, de alguma coisa assim, né? E aí ele volta, aí a gente limpa essas memórias para o médium não guardar esses sentires e essas memórias. Tá? Dá para fazer isso. Só que no meu caso, eu não quero limpar isso, eu quero curar, entende? Eu não quero simplesmente não lembrar de uma coisa se eu posso acessar essa coisa e curar. Pelo meu irmão, em nome do meu irmão. Por isso que eu digo, não façam isso que eu faço. Eu nem devia estar falando assim abertamente. Não façam essas coisas, tá? Porque tem que ter esse grau de amor incondicional que eu tenho. Pra não ficar com o problema do maninho, entendeu? E mesmo assim eu fico reverberando 2, 3 dias com o sentir da pessoa, dependendo do grau que é, porque eu quero sentir toda a intensidade desse sentir, entende? Porque só sentindo toda a intensidade eu vou poder curar. Eu aprendi assim, eu fiz assim, entende? Eu aprendi que eu preciso sentir o teu sentir para poder curar. Se existe uma outra forma, mais adiante eu vou saber. Nesse momento, o que papai me pediu é através do perdão. É através de... Ele botou o sentir dele dentro de mim. Então, tudo que entra no meu sentir, acessa o sentir dele. Né? Ele fez isso comigo. Ele compartilhou comigo esse sentir. Então, quando alguém entra no meu sentir, acessa o sentir dele. E, às vezes, precisa de mais tempo do que 1 segundo. Entende? Então é isso. Mas eu tô cumprindo ordens e tô fazendo a proteção. E eu coloquei mesmo assim uns sentires dentro de mim. Vocês sabem que eu fiquei com esses sentires, né? Porque eu sei que ninguém vem a mim sem que ele envie, sendo enviado por ele, é porque eu tenho capacidade de ajudar, de resolver, de fazer. Eu não vou procurar nada. Mas se vem a mim, eu sei que foi ele que enviou. Entende? Eu não tô indo procurar. Eu tô indo só porque eu preciso aprender. Isso é uma coisa que eu ainda preciso aprender. Como é que eu vou fazer? Porque, por exemplo, assim, se tem algum clarividente, ele vai me ver cheio de obsessor, às vezes, ao redor, dependendo do dia. Dependendo do dia vai me ver por a luz, mas dependendo do dia vai me ver cheio de obsessor. Aí vai achar, meu Deus, aquela pessoa é muito negativa, ela é muito isso, ela é muito aquilo. E ele não sabe que eu tô pegando essas energias desses obsessores e tô transmutando. Eles estão ao meu redor porque eu os amo e eu quero levar eles para casa. Entende? E aí eu tô transmutando os sentires dele para que eles estejam prontos para fazer o devido encaminhamento para um lugar legal. Eu não quero mandar eles para uma prisão, entende? Eu quero levar eles para o hospital espiritual, para um lugar que eles possam, depois que eles já sentiram o amor de Deus, que eles possam se regenerar e trabalhar para a luz, com o mesmo empenho que eles trabalhavam antes para os negativos. Entende? Então, cada um tem o seu sentir. Eu não tenho como fazer alguém entender o meu sentir. A pessoa precisa sentir o que eu sinto. Entende? Por isso que eu compartilho com quem tá aqui, com quem acessa. E muitas vezes ninguém vai entender isso que vocês estão aqui manifestando. Ninguém nunca vai entender isso que vocês estão se cristificando. Por isso que Cristo não tem karma, porque Cristo é só amor, não tem 2 sentimentos no Cristo. Ele é só amor,
Entende? Então ele é só amor, sendo só amor, e ele é o um, ele é o todo. Então não tem como ele se sentir separado, isso é meu, isso é teu. Não tem como. Só que não tem como explicar isso. Então, enquanto eu ainda estou nesse período de stand-by com essas informações, eu vou deixando elas assim. Mas eu não tenho medo de botar ninguém dentro de mim. Eu não tenho medo mesmo. Eu não faça isso, tá? Não faça isso. Você ainda não faça isso. Se algum dia você souber de fazer, você vai fazer, mas não faça isso. Tá? Não faça isso. Isso é o meu trabalho. Isso sou eu. O teu vai vir outro trabalho, outra forma de ser, de se expressar. Cada um recebe o seu. Tá? Bora lá, então. Vamos finalizar. Não conhecer a totalidade seria estar em estado de vacuidade. Assim, a união de dois ou mais é necessária para que a totalidade se torne conhecida e, portanto, exista em um estado de consciência desperta. Agora consideramos isso em termos de experiência. Assim como conhecedor e conhecido são um só, experiência e experimentador também são um só. Em outras palavras, é necessário experimentar para conhecer. Anota. É necessário experimentar para conhecer. Assim, o que é experimentado é aquilo que é conhecido. Assim também, não experimentar a união é não experimentar a totalidade. Dito de outra maneira, o ser não pode conhecer o ser, com letra maiúscula, sem unir-se ao ser. O ser, com letra maiúscula, deve ser o conhecedor e o conhecido. A experiência e o experimentador. A busca por unir-se a Deus é essa busca. A busca por ser o conhecedor e o conhecido, a experiência e o experimentador. A culminação dessa busca, portanto, é a união. E amanhã a gente vai para a junção. Gente do céu, deu para entender aqui o que ele nos fala? Hoje é 25, né? 25/10. Gente do céu. O que Jesus nos fala aqui é justamente o que eu sempre falo para vocês. Eu não preciso de depoimento de que um conseguiu, de que outro conseguiu. Eu quero que tu experimente. E em todas as lives, em todas as aulas, e olha que lindas minhas flores, gente, que bonitas. E em todas as lives, em todos os cursos, em todos os meus cursos, você vai experimentar por ti mesmo, Deus. Em diversos níveis, dependendo da sua consciência, do seu grau de rendição, de perdão, de estar à disposição para isso. Não tem um curso meu que você não experimente, Deus. Todos você vai experimentar. Todos. Porque não é o conhecimento do mundo ou das palavras. Eu te levo ao sentir. Eu sei como fazer isso. Entende? Como eu te levo ao sentir a experiência de Deus. E ela é reconhecível, você sabe que você está experimentando Deus. Depois você duvida, tá? Porque isso faz parte do ego. Mas você experimenta. Até você experimentar tantas vezes que aí não duvida mais. Oi, amores. Ai, que legal ter vocês aqui, gente. Espera aí que eu tô acenando pra vocês. Ai, não tô conseguindo acenar. Como é que vocês estão, amores da minha vida? Eu vejo tanta gente que sabe tanta coisa, sabe? Eu vejo algumas lives, às vezes eu tô passando, às vezes eu tô assistindo e eu fico admirando essas pessoas com tanto conhecimento intelectual da Bíblia, de não sei o quê. Eu digo, tá, e aí? O quanto você experimenta? Porque pra mim não tem sentido mais isso, sabe? Eu já fui aquela que quer ser a mais esperta da sala de aula. Eu já fui essa. Eu já quis ser a mais esperta da sala de aula. Entende? E já fui muitas vezes a mais esperta da sala de aula.
tanto como professora quanto como aluna. Mas pra que tu quer isso? Não tô dizendo que você não tem que estudar e não tem que saber, pelo amor de Deus, né? Ai, já me veio o que eu vou fazer. Já me veio o que eu vou fazer quando terminar isso aqui. Vocês viram? Eu não fico sem saber o que fazer. Faltam 10 dias pra gente terminar isso aqui. E eu já sei o que eu vou ter que fazer até dezembro. Naqueles 15 dias que eu vou ter, entre aspas, de folga. Que eu vou estar me recuperando de cirurgia estética. Né? Gente do céu, eu amo vocês profundamente. E eu só quero que vocês possam sentir o amor do Pai e experimentando por si mesmos. Eu preciso que vocês experimentem por si mesmo, para entender, para não julgar, para poder ser ferramenta do Pai. A gente só consegue ser ferramenta quando a gente experimenta por nós mesmos, entende? Porque até não experimentar, a gente fica falando coisas, tipo assim, eu poderia citar vários passagens disso aqui, até decorada. Eu falo tudo isso que tá aqui, eu falo porque eu experimentei. De O Curso em Milagres, a mesma coisa. Quando Deus diz num Curso em Milagres que Ele nos dá o verbo dele para usar, filho, eu fiz o meu verbo em palavras, então Ele transforma em algumas palavras o verbo dele, porque o verbo de Deus não é palavra, é sentir. Eu fiz o meu verbo em palavras e te dou para usar. Ninguém entende o que ele diz com isso. O que ele está dizendo? Ele diz que quando você invocar aquelas palavras do verbo dele, você vai manifestar a vontade dele. Ou seja, você vai curar, você vai operar milagres com o verbo dele feito palavras e manifestado. Só que se você não tem consciência de que é isso, você simplesmente ou lê as palavras ou fala das palavras como qualquer outra. E não são. É um verbo que opera milagres. Porque ele nos deu para isso. E eu quero que você entenda, ó. Tudo que tocar a tua mão é tua responsabilidade. Tudo. Tocou na tua mão, tocou na tua consciência, é tua responsabilidade. Eu vi não sei o que, fulaninho, aconteceu não sei o que, eu não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim que funciona. Tocou na tua mão, veio a tua consciência, a tua responsabilidade. Deu pra entender? Por isso que eu faço coisas que ninguém entende porque eu faço. E eu não espero que entendam. Mas eu sei que tocou na minha mão a minha responsabilidade. Aí, às vezes, eu tenho umas conversas com o pai, né? Às vezes eu digo, pai, tem muita coisa aqui tocando nas minhas mãos, eu não vou dar conta, não. Eu ainda sou pobre, pequena pecadora separada. Tô individual aqui. Cadê a minha varinha de condão pra fazer magia? fazer... Aí ele me diz, o teu trabalho é reversão de pensamento, o teu trabalho é rendição. Só depois da rendição vem a glória. O teu trabalho não é ficar curando o corpo físico. E é uma coisa que eu tenho que aprender. Né? Ia te perguntar agora, pois não sou historiadora como você, e como ter tanta propriedade sem estudar como tu, seria no sentir? Eu chamo Cristo em presença o dia todo, por isso, Fernanda. Tá. Cami... tudo que se apresenta para nós o tocou na mão. Sim, tudo, tá? Só que assim, uma coisa é ter responsabilidade sobre o que toca no nosso pensamento. Outra coisa é sentir culpa, né? Não, Deus e culpa são coisas que não cabem nem na mesma frase. A culpa é totalmente do ego. Só o ego sente culpa. Deus, o Cristo, ninguém sente culpa, tá? A divindade não existe a culpa. Então, se você sente culpa em qualquer estágio, limpeza, perdão
Perdão, perdão, perdão. Auto-perdão, 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 até que a culpa seja eliminada da tua vida. E não se preocupe que mesmo que você tenha matado alguém, meu Deus, me perdoe por estar dizendo isso ao vivo e assim, dessa forma, mas será corrigido e consertado. Contanto que você se perdoe plenamente. Tá? Cami, assim, ó, o fato de eu ser historiador não tem nada a ver com nada, tá? O fato de eu ser historiadora me fez buscar, porque eu sou um pontinho de interrogação também, me fez buscar a verdade até chegar. Foi só isso que me serviu o fato de eu ser historiadora, e eu busquei todas as fontes necessárias para entender que elas são desnecessárias. Que a única coisa que eu realmente preciso é da experiência de Deus em mim. E isso eu só vou conseguir com auto-perdão e rendição. Tá? Os estudos que eu faço, ou que eu fiz, ou que eu já fiz, ou as formas como eu estudo, elas me servem para poder ensinar para vocês, por exemplo, porque aí vocês vão me questionar. Vocês não, né? Porque vocês estão sentindo já. Mas alguém que vem, um pastor lá de não sei aonde, um padre lá de não sei o quê, eles se acham os donos de Jesus, né? Do Cristo, que eles sabem como é que é porque eles conhecem a Bíblia. Palavra, tudo é a palavra, né? E porque eles interpretam do jeito que eles querem, eles acham que eles sabem mais, entende? Então, para esses, o meu conhecimento intelectual, o meu conhecimento acadêmico é necessário, porque eu vou precisar isso. Mas tu entende que só quando eu fizer qualquer um deles experimentar por si próprio, eles vão entender o que eu digo? Nem vocês conseguem entender o que eu digo se vocês não fizessem as técnicas ou as meditações e não experimentassem por vocês próprios. Não tem como. É que nem Joel Goldsmith disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí ele disse, a verdade é essa. Em uma frase ele disse a verdade. Existe uma única consciência. Você é parte dessa única consciência. Sendo assim, existe só Deus. Você é Deus em manifestação. E pronto. E aí, o que você faz agora com isso? Mudou a tua vida? Mudou a tua forma de ser? Mudou a tua forma de pensar? Você começou a manifestar milagres assim? O que aconteceu? Nada. Por que não acontece nada, mesmo sabendo a verdade? Quando Jesus diz, Deus só tem um filho, eu sou aquele que desceu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu é meu irmão, muito mais do que eu fiz, vocês hão de fazer. Tá lá, então, essa é a palavra, não é? Tá lá. Tu consegue fazer mais do que ele fez? Tu tá fazendo mais do que ele fez? Não. Por quê? Se tu conhece, tem que experimentar. Tem que experimentar. Tá? É a experiência. Nunca vocês vão me dizer, confia em mim que eu sou a verdade encarnada. Né? Um dia minha amiga disse, Ana, quando tu fala assim que tu conhece o sentir e pensar do Pai, dá a impressão de que tu tá dizendo assim que o velhinho lá da nuvem desceu e encarnou em você. Por quê? Porque primeiro tem a ideia de um velhinho da nuvem, né? Que já é absurda. Segundo, por que ia descer só em mim e não ia descer em ti? O que eu tenho, assim, de especial? Por que ia descer só em Jesus e não ia descer em mim e em ti? Se não é um velhinho da nuvem. Agora, se tu acredita no velhinho da nuvem, aí sim dá pra entender que ele desceu só em Jesus, ou daqui a pouco só em mim, né? E não desce em ti, porque é um velhinho, é um indivíduo. Agora, se você entender que ele é a consciência, que é tudo, e quer se experimentar, que ele e é o que está falando aqui em um curso de amor, é o que Jesus está falando aqui. E ele quer se experimentar através de tudo e todos. E isso fala em todos os livros, de todos os mestres vieram, em todas as religiões, né? Jesus disse, se esse fosse o único caminho, se eu, o homem Jesus, fosse o único caminho,
Eu não sou o único caminho. A consciência crística é o único caminho e ela pode ser desperta em todas as religiões. Pode ter outro nome. Vocês viram aqui mesmo que ele dá outro nome para a consciência crística. Ele dá outros nomes. Não é um nome. É o sentir de que eu sou todo e amor incondicional. Como é que você vai saber quando você despertou a consciência crística? Primeiro, vocês despertaram no dia 12. E isso eu garanto a vocês. Agora, o sustentar e o manifestar dessa consciência, vocês vão fazer a cada segundo do seu dia que você opta pelo novo ao invés de optar pelo velho. Que você opta pela união, pela unicidade ao invés de pela separação. Então, em cada segundo do seu dia, você manifestando e pede proteção, porque você vai ficar bem doido. Mas você vai começar a escolher sempre pelo novo, sempre pela união, sempre pelo todo. E aí você vai manifestar. Porque a sua consciência é o único poder manifestador. Entende? O velho da nuvem, a Érica. Meu dos outros vem a mim. Exaustão às vezes, sim, Cláudia. Cláudia, aqui ó, tô sentindo vários sentimentos e emoções negativas, aí limpo várias vezes por dia, meu e dos outros, o que vem a mim, exaustão às vezes. No começo é exaustivo, depois se torna natural. É o teu ser. Da mesma forma que você ouve, tá chovendo, tem sol, bonito dia, ruim dia, aquele tá doente, aquele tá rico. Da mesma forma, você vai começar a ouvir e transmutar de forma natural. Você acha que Saint Germain fica o dia inteiro olhando para a terra e sofrendo? Não. Ele já fez um implante, é que nem eu. Eu fiz um implante em mim. Tudo que vier à minha consciência será naturalmente transmutado em amor e glória. Então, tudo que vem à minha consciência é naturalmente transmutado em amor e glória, em graças divinas. A gente consegue fazer isso, entende? Mas, enquanto a gente está no processo, é sim exaustivo, gente. É que nem uma vez meu cunhado disse, corretor ganha 30 mil por mês, ganha 40 mil por mês, ganha 50 mil por mês. Ganha. Mas você acha que uma pessoa que vai ganhar isso tem que trabalhar ou não? É só ser corretor e vai ganhar isso? Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. Como todo mundo trabalha. Tem que trabalhar se tu quer ganhar bem, se tu quer ganhar isso, se tu quer... Entende? Tu tem que trabalhar, tu tem que fazer. Não é só o fato de tu ser corretor e tá tudo bem. Não. E é a mesma coisa você ser terapeuta, você ser um curador, você ser o Cristo. Você acha que ser o Cristo é só uma vez. Uma vez veio um pensamento e eu perdoei. Você acha mesmo que é assim? Não, né? Tem que ir fazendo até se tornar o teu estado natural. Érica, o velho da nuvem com um porrete na mão, como diz o professor. É bem isso aí, o professor diz bem assim, né? Com o porrete na mão, a hora que tu errou, pá! Pede proteção que você vai ficar bem doida, você disse. Eu não posso mentir, né? É verdade, você vai ficar bem doida, então pede proteção. Porque a gente pensa, gente, por isso que muitos desistem. Porque lá pelas tantas eles acham que estão enlouquecendo, por isso que ele me mandou. Quando eu pedi para Jesus, eu disse, mestre, não precisa de mim. Tu sozinho faz tudo. Não precisa de mim. Tu sozinho. Porque quando eu entendi, eu ainda não vivia, eu ainda não era o todo, eu ainda não tinha essa consciência, né? Mas eu entendi o que ele falou. Quando ele disse em um curso em milagres que o único professor curado curaria o mundo todo, eu não pensei, eu vou ser a única professora curada. Não, eu disse, tu é o único professor curado. Pra que precisa de nós? Tu é o único professor 100% curado. Tu tem o poder de curar o mundo todo instantaneamente com um desejo. Com um estalar, nem precisa estalar os dedos. É só ele dizer, corrija-se. Não precisa nem fazer isso, ele só olha pro mundo.
e o mundo se corrige. Porque a visão dele é corrigida. É a mesma do pai. E aí eu disse, então pra que tu precisa de nós? Se tu é o único professor curado. Aí ele diz, porque o mundo nesse momento precisa disso. Porque se ele viesse aqui, se os mestres ascensionados baixassem aqui, se eles fizessem sem a nossa ajuda, sem a nossa intervenção, sem ser desse projeto, eles simplesmente fariam assim, todo mundo voltava para o Christus, consciência crística instantaneamente. Só que papai quer se experimentar através de nós, e já que nós escolhemos nos sentir separado, papai quer que nós escolheremos novamente, dessa vez no Cristo. Que ao invés de a gente, quando teve a alma e se sentiu separada, a gente olha, ó, eu sou um indivíduo, posso me experimentar enquanto Deus na forma individual, mas eu continuo sendo todo. Era só isso que ele queria, né? Cami, é normal sentir como se fosse uma ressaca energética? Meu corpo físico está estranho, nem sei explicar. Deixe em stand-by essas coisas, tá? E não queira estar sempre bem, tá? Durante o processo, gente. Porque eu queria, sabe? Então, eu fazia muito, muito além do que o meu corpo físico, do que meus corpos energéticos, do que o meu corpo poderia aguentar. Eu fiz muito mais, tá? E aí eu sofri. Não é necessário sofrimento. Se você precisa descansar, descansa. Essa é a orientação. Parece tão simples. Descansa. Sabe? Eu fui fazer o reiki, levei as meninas lá pra conhecer e tal, né? E aí o doutor que tava canalizado, ele disse assim, você precisa daquilo assim. Aí ele fazia um negócio assim, ele não sabia dizer a palavra, né? Massagem, relaxar, ele me falou. Aí eu disse, não que eu não queira fazer uma massagem, até já marquei 2 semanas que vem. Mas não é a massagem que vai me relaxar, entendeu? Não é a massagem que me relaxa. O que me relaxa é entregar o trabalho. O que me relaxa é a sensação de missão cumprida. O que me relaxa é saber que tá tudo bem. Entende? Eu não posso dizer pra vocês que eu não fico tensa quando eu recebo os depoimentos de vocês de sofrimento, de dor, disso. Eu fico tensa. Instantaneamente, ouvindo, eu já vou fazendo cura. Mas eu fico tensa, eu sou compartilhada, eu sei que eu sou. Entende? E tá tudo bem ser assim. Eu tô aprendendo a viver com isso. Eu tô te ensinando o que eu tô aprendendo. E eu sei que vem para essa vida a transfiguração, 100% corpo de luz. Eu sei que vem isso para minha vida, entende? E antes eu tinha um pouco de ansiedade de saber das coisas. Hoje eu sei que tudo vai acontecer no devido tempo. E por mais que eu pense que eu posso me atrasar, eu não posso me atrasar. Deus sabe que eu só tenho uma vontade e é a mesma da dele. Entende? Então tá tudo bem. Pede proteção que você vai ficar bem doida. Você disse sim. Eu achei isso o máximo, porque a Karina botou um monte de sorriso. Mas é verdade, você vai ficar bem doida. Não adianta dizer que você, vai ficar a Estia, namastê. A Estia é um pouco alienada, gente. Por quê? Porque a Estia, ela fica só lá na casa dela, na meditação, na ilusão dela. Ela não vai pro mundo, ela não interage com o mundo. Então é fácil, né? Se eu ficasse lá no Tibete só meditando, aí é bem legal. É bem fácil, né? Se eu participo de uma instituição religiosa que eles me sustentam, pagam minhas contas, minha cama, tudo, beleza. Se eu tô lá dormindo na grama e tá tudo bem, eu não me importo com isso, eu não tenho filho, não tenho nada pra me preocupar, beleza. Aqui, ó, eu fico lá dormindo na grama, namastê e não sei o quê. E tu acha que essa pessoa vai se iluminar, vai ser um ser de luz quando? Sabe? Você tem uma paz fictícia, ou se você é muito rico, muito milionário, tá tudo resolvido, relacionamento legal, tudo, aí você vai lá e não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá?
Não existe isso. Tanto é Maria. Maria, onde é que tá Maria? Por que que ela vai vir? Por que que ela vai vir? Pra quê? Primeiro, ela sabe que isso aqui é uma ilusão. Segundo, ela tá lá, ó, na sua luz, na sua divindade. Por que que ela vem? Por que que isso acontece, gente? Vocês não se perguntam? Vocês não se perguntam por que que Jesus escreve livros? Por que tem tanta orientação? Por que eles permitem a execução de milagres, mesmo por ser separado? Por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem? Vocês não se perguntam? Vocês não se questionam sobre como a divindade atua? Por que que eles atuam? Eu já disse, quando a gente está no processo, a gente fica muito egoísta e olha só para o próprio umbigo, porque a gente está desfazendo o nosso pequeno eu. Mas se você fizer o processo de forma não egoísta, que é através da caridade, através da observação, através de enxergar a divindade em tudo, você passa pelo processo sem dor e sem sofrimento. Eu estava bem egoístinha. O meu processo foi bem egoísta. Tá? E mesmo assim, observando, eu vi que eu fazia caridade, que eu me importava com os outros, que sabe? Mesmo eu no meu egoisticamente egoísta, eu ainda assim fazia essas coisas, eu nem percebia que eu estava fazendo caridade, eu nem percebia que eu estava ajudando, eu nem percebia. Eu fazia isso de uma forma egoísta, porque eu me sentia bem fazendo. Eu sabia fazer e eu queria experimentar. Eu sempre fui muito executora e eu não percebia que eu era executora, eu achava que não fazia nada, mas eu sempre fui muito executora. E realmente eu fiz um teste de caráter, não sei o que, nem lembro o que é. E realmente deu assim, ó, 90 e não sei quantos % executora. Eu sou muito executora, eu executo as coisas, sabe? Eu voltei a ser executora porque eu tava numa letargia, né? Eu passei anos numa letargia. E aí eu voltei a ser executora quando eu li o livrinho, esse aqui, da ressonância. Ai, só eu dou aula de Havaianas, né? Eu tô mesmo, quer ver? Tô até combinando com a minha saia. Esse livro aqui, tem uma parte aqui que ele diz, olha, viu como é que é meus livros, né? Que ele fala zona de conforto, medo, tudo, né? Ele vai falando, medo da morte, não sei o quê. Tem um negócio, assim, que saltou aos olhos, tudo que eu li tudo, né? Só que teve um negócio que me saltou aos olhos como se fosse a única palavra do livro inteiro. E eu tava num período bem letárgico, né? E aí, teve uma palavra que foi essa aqui, ó. Que quando eu li, me saltou aos olhos e parecia que era a única palavra que estava escrita no livro inteiro. Agir. Eração. Né? E aí me parecia que só existia essa palavra, não existia mais nenhuma no livro inteiro. E aí eu disse, é só isso que eu vou fazer. Eu não tinha despertado ainda, eu acessava, mas eu ainda não tinha despertado, eu só tinha que ensinar, eu só tinha me curado. E aí, com FT, eu já tinha feito as formações terapêuticas, eu já tinha estudado com a MIT, eu já tinha estudado Hélio Couto, já tinha estudado com um monte de gente. O Ho'oponopono também eu já sabia, como fazer a partir da consciência crística, né? Então, eu já tinha esse conhecimento. E aí eu disse assim, bom, então eu vou me oferecer. E me ofereci para dar uma palestra na Secretaria de Educação. Eles me aceitaram e depois me contrataram. E eu vi aqueles pais, foi para pais muito humildes, muito humildes mesmo. E pela posição deles na cadeira, eu vi que eles estavam entendendo o que eu estava falando. Eu nem lembro sobre o que foi aquela palestra. Mas eu lembro que eles entendiam do que eu estava falando. Né? Então aí eu percebi que eu era uma boa professora, porque eu conseguia falar tanto lá com os intelectuais da universidade, quanto para aquelas pessoas tão simples, uma vida tão simples, e eu estava me fazendo entender.
Só que eu sei, gente, eu tenho consciência, eu tenho plena consciência de que vocês não entendem tudo o que eu falo. Vocês até ficam lá dentro em decantação. Mas é porque eu mesma passei pelo processo e eu mesma não entendia tudo que o professor Hélio Couto fala no nível de experiência. Tipo assim, quando eu digo um único pensamento cria realidade, o professor Hélio Couto fala isso. Eu entendia. Um único pensamento cria realidade. Mas daí para manifestar isso, não parecia que não acontecia. Só que acontecia o tempo todo, acontece o tempo todo e a gente não percebe. É porque o teu pensamento tá criando mesmo a tua realidade agora. Quando ele disse assim, demorou para cair minha ficha. Quando ele diz assim, o que tu tá experimentando hoje é exatamente o que tem na tua consciência. E eu ficava, meu Deus do céu, mas então o que está acontecendo? Claro, você está desfazendo tudo. Não tem como não desfazer a tua vida material, teu relacionamento, tudo. Você está desfazendo. Entende? Então é esse colo que eu vim dar, essa segurança que eu vim te dar. Faz parte do processo a dissolução. Porque senão as pessoas vão dizer, agora que tu ficou espiritualizada, a tua vida piorou. E sim, piorou, porque tu tá desfazendo tudo. Entende? Mas é temporário, é isso que eu quero que tu saiba, que é temporário, tem que ser temporário. O fim da busca tem que ser alegria, tem que ser abundância, tem que ser prosperidade, tem que ser a consciência crística, tem que existir um fim da busca, entende? Acho que estamos movimentando muita energia, aí a ressaca vem mesmo também. Isso aí acontece, gente, não se apeguem a essas coisas, tá? Só experimentem, dizem, olha que gostoso que eu tô experimentando. Reparem no como é gostoso essa ressaca energética. Olha quanta coisa passou por você. Agora abençoa o teu corpo, faz sabe uma rosa rosa. Faz essa rosa rosa passando pelo seu corpo, acariciando mesmo o teu corpo, sabe? Tem no curso, na formação Todo em Mim, um exercício que eu faço com o receber, né? Que a gente pega uma flor e passa pelo corpo da colega, que é em dupla, para que você sinta esse toque dessa rosa no seu corpo. Feche seus olhos, imagine essa rosa te tocando, né? Você vai sentir na hora que essas energias todas elas vão se dissipar e você vai voltar a sentir paz e ficar de boa, tá? É aprender a receber, aceitar receber, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero muito acessar o Cristo, depois receber orientação sobre meu trabalho e servir, ansiosa demais, mas acho que isso me atrapalha. Sim, mas normal, não tem problema. Eu também era muito ansiosa, também queria saber tudo. Eu já estava há 4 anos gravando um curso e eu ainda não tinha iluminado. Eu ficava com medo, eu duvidava de mim, sabe? Então faz parte, né? Faz parte, é assim mesmo, tá? Só anotem tudo, tenham um caderninho de vocês e anotem tudo. Confiem em mim, anotem todo o processo de vocês, tá? Porque o processo de vocês vai ser o trabalho de vocês. Então anota, tá bom? O trabalho de vocês já é o que vocês estão fazendo, vocês não entendem. Ó, Camila, Tililin, caiu uma baita ficha aqui. Me escreve aí. E me sinto como se tivesse bêbada o dia todo. E isso que eu não bebo. Ontem sentia meu corpo todo vibrando. Essas coisas vão acontecendo, gente. Vocês estão experimentando algo que vocês nunca experimentaram. Não esperem que seja como era antes. Não vai ser. E se vocês querem que seja como era antes, vocês não vão se abrir para a experiência, vocês não vão se render, vocês não vão experimentar o Cristo em vocês, tá? Nunca vai ser como era antes. É que nem eu queria que meu dinheiro viesse daquela Ana próspera da imobiliária, como ela trabalhava, como ela pensava, como ela fazia as coisas. E eu não aceitava que existia uma outra forma de fazer, uma outra forma de sentir, uma outra forma de trabalhar. Eu não aceitava isso. E aí, quando eu comecei a me abrir, as coisas começaram a acontecer de forma mais rápida, mais fácil. E estamos todos bêbados de amor. Bem isso, Karina. Bem isso. E é uma coisa boa, né, gente? Vamos falar bem sério.
Ainda bem que a gente tá aqui, a gente pode conversar, a gente pode trocar uma ideia, porque eu passei por louca, né? E eu mesmo, só que eu sabia que eu não estava louca porque eu estava racional e operacional no mundo. Por isso que eu digo, sejam racionais e operacionais no mundo. Mas para a divindade é rendição. Para esse trabalho é rendição. Então você vai vivendo duas experiências ao mesmo tempo até o momento de integrar tudo. Né? É isso, amores da minha vida, eu vou lá. Eu vou fazer mais tarde, hoje é sexta-feira, fiquei de ajudar minha mana com a palestra. Quem é de Caxias vai na palestra da minha irmã, tá? Tem os posts ali, tem no Instagram dela também. Tem que avisar antes, porque eu acho que tem poucos lugares, tá? Já encomendei bolo, grostoli, vai ter chá, café, tipo assim, vão só pela comida, bem interesseira. Não, é muito bom. Esse trabalho da Vera é incrível, tá? É incrível pra gente ter autoconsciência de parar de olhar pro próprio umbigo e achar que o nosso problema são os outros ou as situações e entender que o nosso único problema somos nós mesmos, nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E aí a gente consegue receber ajuda e orientação para mudar, tá? Eu estou aí da segunda velha Fernanda. Tá segurando a velha Fernanda. Preciso deixar ela ir. Ah, sim. Não segura a velha Fernanda, não. Deixa ela ir. Essa aí tu já conhece mesmo. Tu gostou dela. O que tu gostou, tu deixa. O que tu não gostou, tu manda ela pastar. Né? E deixa Deus se expressar através de você. Quando eu entendi que eu nem existo, que só existe Deus, aconteceram duas coisas comigo. Primeiro, acabou na hora com o meu ego. Na hora. E depois eu comecei a ter amor pelas coisas, pela vida, pela matéria, pelo corpo físico, pelos corpos espirituais, pelas pessoas. Eu comecei a ter um amor que eu não tinha mais, sabe? E eu lembro que eu dizia, Deus, tu sabe que eu não tô nem aí pra nenhum sapatinho. Gente, eu acho que eu tinha 200 pares de sapato, bolsa, sei lá quantas coisas eu tinha quando eu fui pra Bahia. Eu nem tenho ideia de quanta coisa eu tinha. E eu pensava assim, e eu dizia para Deus, tu sabe o que tem dentro de mim, eu não preciso te falar. Tu sabe o que tem aqui no meu coração e a única coisa que eu quero e por que eu quero. Né? Tu sabe. Eu não preciso te explicar, eu falava para ele. Tu sabe, eu quero que tu sabe o que eu sinto, então me ajuda com isso, com aquilo. Eu pedi ajuda, né? E realmente... eu sempre fui muito ajudada e protegida e eu sou muito grata, né? Tanto é que eu fui lá fazer um reiki e no final veio a médium me abraçar, me agradecer. Eu digo, mas eu que tenho que te agradecer. Eu que tenho que te agradecer, né? Tu entende o que eu quero dizer? Porque é natural, a pessoa sente o amor que eu tô emanando por ela, a gratidão que eu tô emanando por ela. E aí, se ela é sensível, ela recebe, ela devolve, porque é assim que Deus é. Entende? Então não se preocupem com nada, só se preocupem em servir. Servir ao Filho de Deus é também servir a você mesma. É também fazer uma comida que você gosta, vestir uma roupa que você gosta, ir nos lugares que você gosta, ouvir uma música que você gosta, tomar um banho que você gosta. Você também é o Filho de Deus. Então você serve o Filho dele como um todo, todos os filhos. E aí eu me pus a serviço para servir a Ana Long, para servir Deus através de Ana Long, entende? Como se eu fosse um terceiro eu mesmo. Eu disse, o que tu quer se experimentar através de Ana Long? Eu vou deixar ela experimentar. Então eu como uma pizza, gente, com um sentimento de uau, que incrível. Entende? Da mesma forma que eu piso na grama com uau, que incrível. Entende? Da mesma forma que eu vejo um olhar que não perdoa, que guarda mágoa, que tá com a vida toda bagunçada porque não consegue perdoar, porque deseja que o outro se ferre profundamente. E quando eu vejo aquele olhar sendo transmutado em amor, e eu vejo aquele olhar daquele adulto que ao perceber
Olha o olhar, como fica o olhar da pessoa quando ela entendeu o que é o perdão e ela perdoou. A pessoa te olha com o olhar de uma criança. Você vê uma criança na tua frente. Quando eu vejo esse olhar, gente, vocês não têm noção do que eu sinto. O que eu recebo é instantâneo. Mas eu consigo perceber isso. Nem todo mundo consegue perceber que Deus dá instantaneamente pra gente. Mas quando eu vejo aquele olhar daquela pessoa que caiu a ficha e ela, meu Deus, o que eu fiz? Enviando além do retorno. Ou o que eu fiz desejando que a pessoa se ferre, ou acusando a pessoa pelas minhas mágoas, ou acusando a pessoa pelos meus problemas, meu pai, minha mãe. Meu Deus, o que eu fiz? Sabe quando cai aquela ficha e a pessoa começa a se deixar preencher pelo amor? Aquele olhar da pessoa, quando ela me olha, eu vejo aquele olhar do próprio pai no olho da pessoa, sabe? Cai a ficha, é um olhar de criança. É um olhar de uma criança de uns 2 anos, sabe? Quando eu vejo aquele olhar daquela pessoa, gente, aquilo não tem preço. Não tem preço. Entende? Por isso que eu digo, só venham, porque eu quero olhar no olho de vocês e ver esse olhar. Eu só quero isso. Porque eu consigo nesse olhar ver Deus ali. A pureza, o amor, a manifestação do bem, da divindade. É tão lindo, eu não tenho como descrever. Eu tô falando no olhar, mas é que o que eu recebo, vocês não têm noção do que eu recebo na hora que eu vejo esse olhar. Sabe? Preciso deixar, rendição é para sempre, como você diz, né? Sim, mas é que se torna natural. Eu sou rendida, por exemplo, eu sou rendida. Né? É uma coisa natural. Depois, no começo a gente tem que fazer uma forcinha para se render. Depois se torna natural. Você é rendido. Você é você. Você é a sua expressão. Você se veste, você fala, você come, você age, você sente de uma forma rendida. Tá bem frio, mas vou tomar. Você entende? Você é rendido como um todo. Você é rendido. Não é uma coisa que você tem que fazer força pra ser. Gente, acho que em vez de fazer outra live, eu já vou ensinar hoje pra vocês, já que essa aqui tá bem longa. Eu já vou ensinar pra vocês como é que a gente muda o outro, né? Aí vai vir um monte de crítica pro meu lado. Pai, tu te vira com isso aí, porque foi tu que me ensinou. E eu só tô ensinando o que tu me ensinou. Então tu te vira com esse negócio das críticas aí, porque eu não tô afim de receber, tá? Só faz o povo experimentar e deu. Te vira com isso aí. Eu vou ensinar. Ó, a partir do amor incondicional e de tudo que a gente vem aprendendo aqui, você sabe que você é o seu irmão, sabe? Você sabe que você é o seu irmão? Eu preciso que vocês me respondam. Se você entendeu que você é Deus, que você nem existe, e não é pra ficar em depressão, é muito pelo contrário, você é Deus em manifestação. Então você é o todo. Mas você não existe. Quem existe é ele se experimentando através de você. Ele vestiu a roupa de Ana Long. Entendeu? Tá todo mundo aqui ó, dizendo, entendi, sei, tá. Então você é o seu irmão, você é Deus em manifestação, você nem existe, no caso. Aí você ama o seu marido. Você ama o seu filho. E ele tá nas drogas, tá com más companhias, porque filho de Deus não é má companhia, mas enfim, desmemoriado, todos são má companhia. Eu mesma era muito má companhia, desmemoriada. Não, nunca fui uma companhia. Eu sempre fui uma amiga muito legal mesmo, muito leal. Eu sou uma amiga massa, sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa, uma bênção na vida das pessoas, sempre fui, né? Isso eu sempre fui. Né? Quem me conhece, Gabi, tu me conhece há muito tempo, tu mesmo pode dizer, quem me conhece antes mesmo de tudo isso, ainda quando eu tava numa fase, a Gabi me conheceu ainda numa fase que eu tava solteira, eu tinha me separado do meu ex-noivo, né? Então ela me viu assim, como é que diz? Fritando, né? Ela me conheceu em todos os sentidos, ela pode dizer bem como eu sou, né? Como eu era, como eu sempre fui, né? Eu sempre fui uma bênção,
na vida das pessoas. Eu nunca fui aquela pessoa que traz peso, que traz problema para a vida das pessoas. E não tô criticando quem é peso, quem traz problemas. Não é isso, tá? Mas aí você já sabe que você é o teu irmão, que você é essa pessoa. E meus alunos, por enquanto, e até vocês estarem 100% rememorados, só façam para pessoas que vocês amam profundamente e que a felicidade dessa pessoa interfere diretamente na sua. Por exemplo, minhas filhas, marido, mãe, pai, sogra, irmão, pessoas bem, sobrinhos, pessoas bem próximas mesmo, que a felicidade ou não dessa pessoa, a saúde ou a doença dessa pessoa interfere diretamente na sua felicidade, no seu coisa diretamente, tá? Ok? Combinado? Beleza? Ó, fogos de artifício. A nossa baladinha. Que legal isso, acho muito legal. Eu ganho fogos de artifício, eu ganho coração, eu ganho, né? Do Instagram, muito massa isso. Então, eu vou ensinar vocês como é que você vai fazer essa técnica. Você se torna você mesma, é a mesma técnica do perdão, tá? Como é que eu fiz, por exemplo, nas minhas filhas, quando elas tinham 2 anos? Todos os dias o papai saía para trabalhar e as meninas, tchau, tchau, bye, bye. Aí elas iam até na porta, esperavam a caminhonete chegar até na esquina e tchau, tchau, dando tchauzinho pro pai, né? Quando eu saía para trabalhar, elas se agarravam nas minhas pernas e... parecia que ia morrer. A mamãe só vai trabalhar, a mamãe já volta, não sei o que, não sei o que. Desespero, se atira no chão, aquela coisa. Digo. E ficou assim uns meses, né? Um mês. Aí eu disse, meu Deus, a partir de agora, pra mim também vai ser tchau, tchau, bye, bye. No dia seguinte, fui trabalhar. Já foram até a porta e tchau, tchau, bye, bye, mamãe. Tchau, tchau, bye, bye. Pra mim é simples assim. Fazer uma mudança, entendeu? Bem assim. Como é que eu mudei o comportamento das minhas filhas de 2 anos? Tipo, não foi um adulto que eu conversei, que ele entendeu, né? E eu não falei uma palavra pra elas também. Como isso aconteceu? Um simples pensamento. Você sempre vai ser tratado como você acredita que merece ou como é pra você. A tua crença, o teu paradigma é o manifestador da tua vida. Então, por exemplo, teu filho tem 17 anos, sai louco por aí, não sei o que, não dá explicação, não sei o que, não sei o que lá. Eu me perdoo por ser eu e ser uma mãe enlouquecida porque o filho de 17 anos sai por aí, desaparece, nem me diz onde é que vai, só volta na segunda-feira. E eu me perdoo por ser meu filho e fazer isso com a minha mãe. Você vai acessar a mágoa do filho que faz com que ele faça isso com o tempo, tá? Você vai acessar tudo, você acessa tudo, a hora que você quiser, de quem você quiser. Só faça para as pessoas que você ama e profundamente, né? Porque você vai ter que limpar, tá? Aí você se perdoa por ser esse filho e chama Cristo em presença. Entende? Você pode fazer com Ho'oponopono. Eu já ensinei 2 formas, né? Mais uma. Gabi, vou te usar de exemplo. Eu me perdoo por ser a Ana e tá sendo tratada assim pela Gabi. Eu me perdoo por ser a Gabi e tratando a Ana assim assado. Eu sou a Gabi, você se torna a Gabi e você diz, eu sinto muito por isso, aquilo. Por favor, me perdoa para você mesmo e para a divindade. Por favor, me perdoa. Sou grato porque já foi curado, já foi modificado, já foi cristificado, já está em harmonia. Obrigado. Eu te amo. O Ho'oponopono. Só que você faz em nome da pessoa. Você se torna a pessoa e faz o Ho'oponopono por ela.
tá? O EFT você pode fazer também em nome do seu marido, do seu filho, das pessoas que você ama, dos seus pais. Mesmo que eu seja o Arnold e esteja muito rebeldezinho, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Mesmo que eu seja o Arnold e esteja muito rebeldezinho, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Mesmo que eu seja o Arnold e esteja muito rebeldezinho, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Ai, porque eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero, porque eu sei o que é melhor pra mim, porque eu não tô nem aí porque os outros pensam, porque ninguém tá nem aí pra mim, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. 4. Eu te ensinei 4 formas de mudar o outro. Escolhe aquela que você achou mais propícia para você nesse momento e faça. E depois me conta. As 4 funcionam. Por que funcionam? Porque todas elas você se torna a pessoa. Porque você sabe que você é Deus em manifestação, que a pessoa é Deus em manifestação. E vocês são o mesmo e são Deus. Porque tu só consegue curar porque tu sabe que é Deus. Porque se tu só sabe que tu é o teu irmão, não resolve nada. Agora, se tu sabe que você é o seu irmão e você é Deus, ao mesmo tempo você resolve com qualquer uma dessas técnicas. Ou com um simples pensamento. Vai ser assim a partir de agora. Implante. Perdão, técnica do perdão. Ho'oponopono e EFT. Ensinei 4 formas. Deu para entender? As 4 funcionam 100% das vezes. Qual é a única pré-requisito? Amor incondicional. Amor incondicional, saber que você é Deus em manifestação, que a pessoa é Deus em manifestação. Fazer esse intercâmbio santo. O Espírito Santo resolve tudo, no caso. Até que estamos desmemoriados. Tá? Ok? Não se preocupe que você não vai ficar com o problema da pessoa, porque você é Deus que tá aí. Tá? E se ficar, pode me falar, mas não vai ficar. Não tem como ficar. Tá? Fiquei com o problema da pessoa. Ai, aconteceu, fiquei com o problema. Tô ainda me sentindo separado, fiquei com o problema da pessoa. Cristo te chama em presença para trazer o seu amor e a sua luz para toda essa situação. Para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Pronto, resolvido. Tá? Tá bom? Depois me contem tudo. Amo vocês. Até amanhã. Vou dar uma mamar para minhas criancinhas. Até amanhã.